tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. No programa de hoje, a minha convidada é a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB, para a nossa edição de fevereiro, que é a primeira do ano agora de 2024. Vereadora, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Já aproveito a oportunidade para desejar um excelente ano, que seja de muito trabalho profícuo para a população de Taubaté. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente. O ano já começou faz um tempo, né? Parece que a gente já viveu tanta coisa, mas já aproveito aqui para deixar também um excelente ano para toda a população que nos acompanha, para vocês aqui também, toda a equipe. Muito obrigada. Bom, para a gente começar então, a senhora apresentou um projeto de lei complementar em parceria com um colega aqui da Câmara para isenção do IPTU para pessoas com deficiência. Eu queria entender qual é essa proposta e como surgiu essa ideia. Maravilha. A proposta é o seguinte, até o momento atual, a isenção do IPTU é dado para a pessoa com deficiência somente se ela for a proprietária do imóvel. Isso dificulta para muitas famílias que não têm a pessoa com deficiência como a proprietária do imóvel, mas como um dependente direto do familiar, né? Eu fui procurada por uma mãe que tem 3 filhos com deficiência, 3 filhas com deficiência, e ela que sugeriu que a isenção do IPTU se abrangesse também para os familiares, né, com o imóvel no nome de um outro proprietário que não a pessoa com deficiência. Foi assim que surgiu a ideia, a proposta. A gente colocou juntamente com o vereador Diego, que também entende muito dessa realidade, né? Que vive isso no dia a dia, porque ele é um pai atípico, né? E eu, enquanto uma pessoa com deficiência, nós vivemos essa realidade. Então, a gente sabe das mazelas, das dificuldades. E as pessoas com deficiência, as famílias que têm pessoas com deficiência, nos procuram para trazer essas sugestões, essa participação popular que eu sempre valorizo muito, que eu sempre falo muito da importância. E foi a partir de uma munícipe que surgiu. Eu e o vereador Diego juntamos aí nossas forças e colocamos esse projeto junto. Agora, eu queria também entender de que forma que a isenção de um imposto como esse contribui para a pessoa com deficiência, para essa família, para a igualdade social. Geralmente, uma pessoa com deficiência ou uma família na qual tenha um membro da família com deficiência enfrenta várias barreiras na sociedade, né? No caso dos pais, né, dos tutores de uma pessoa com deficiência, a dificuldade de encontrar um trabalho e ainda dar assistência para a pessoa com deficiência, que geralmente fica sempre sobre os cuidados e a tutela da mãe, né? Que às vezes precisa se ausentar de trabalhar somente em casa, ficar como cuidadora principal, enquanto um outro membro da família vai para o trabalho. Isso reduz, né, a remuneração, reduz o orçamento familiar. Entre outras dificuldades, né, gasto com transporte, muitas vezes é dificultoso pegar um ônibus, então tem que pegar um Uber, né, um Uber mais caro, daquelas opções onde o carro é maior, a dificuldade com medicamento, muitas vezes pessoa com deficiência precisa de medicamentos, tudo isso encarece, já é difícil aumentar o orçamento por conta da família precisar estar sempre perto da pessoa com deficiência, dependendo das dificuldades que essa pessoa tem, né, da falta de acessibilidade. E ainda sendo dificultoso ir atrás desse orçamento, ainda tem muitos gastos. Então, tudo que for possível isentar, facilitar, descontar para a pessoa com deficiência, a gente acaba promovendo a inclusão. Já é assim com o IPVA do carro, por exemplo, né? Hoje, a pessoa com deficiência pode ter a isenção do IPVA, ou então o condutor, né? Uma pessoa em que ela coloca como condutora na hora da documentação para ser o condutor do carro também tem desconto. Então, essas são formas da gente garantir uma igualdade para as pessoas com deficiência também na nossa sociedade. Agora, a senhora citou que esse benefício já existe para pessoas com deficiência que sejam proprietárias desse imóvel. De que forma a pessoa faz essa solicitação? A pessoa vai poder fazer a solicitação na própria prefeitura, né, apresentando os documentos que vão ser requisitados a partir dos critérios que serão criados depois da lei ser sancionada. Então, a lei ainda está tramitando aqui na Câmara Municipal, já teve o parecer jurídico favorável, então a nossa técnica legislativa disse que é possível aprovarmos, está dentro da Constituição, né, é possível
propor essa lei no município, agora vai passar pelas comissões que são compostas pelos próprios vereadores. Acredito que não vai ter problema nenhum, vai ser super ágil e em breve vai estar pronto para ser votado no plenário. Depois de ser aprovado no plenário pelos vereadores, o prefeito tem um período para sancionar. Depois de sancionado, vão ser criados aí os regulamentos, os critérios, como a pessoa vai poder solicitar, em qual secretaria, quais documentos serão necessários. Ótimo. Então, a gente espera que tramite o mais rapidamente possível, que a gente tenha novidades sobre esse assunto logo também. Agora, a senhora apresentou uma moção de apelo para a prefeita de Caçapava para que ela impeça a instalação de uma usina termoelétrica na cidade. Como a instalação de uma empresa desse porte afeta a nossa cidade? Pois é, esse é um assunto aí que tem pegado bastante no meio da frente ambientalista aqui do Vale do Paraíba e também da população preocupada. Eu não sou nenhuma especialista do assunto, né? Então eu me coloco escutativa para ouvir quem entende do assunto, me debruçando também em estudar sobre os impactos, né, de quais seriam da instalação de uma usina termoelétrica. E o que a gente sabe é que essa é uma tecnologia antiga, né? Hoje a gente já tem outras formas de tecnologia aí, de fontes renováveis de energia, e que isso é ultrapassado. Além de ultrapassado, gera diversos problemas ambientais, problemas de saúde. E essa tem sido a maior preocupação da população de Caçapava, pois a instalação da usina seria em Caçapava, mas também de toda a região, porque uma usina desse porte impactaria toda a região do vale, né? Principalmente as cidades vizinhas ali de Caçapava. A gente está num vale, então teria uma dificuldade da dispersação dos poluentes, né? Traz também uma preocupação em relação à água, né? A gente está também nessa bacia e é usado água para poder resfriar o que é queimado ali na usina termoelétrica. Então, todas essas preocupações alertaram a população, né, que estão pedindo para que a prefeita e para que todas as autoridades barrem a instalação da termoelétrica. Recentemente, eu estive numa manifestação que aconteceu em Caçapava, com a população de Caçapava, as autoridades, a vereadora Dandara de Caçapava, que está na frente, né, representando aí a população, lutando contra a instalação da usina, juntamente com outros munícipes de outras cidades aqui da região que estavam em Caçapava também lutando contra a instalação da usina. Foram realizados estudos sobre a emissão de poluentes, de que forma essa empresa vai afetar as cidades? Porque, pelo que nós lemos, né, toda a mídia, essa empresa faz a queima de combustíveis fósseis, né, que é uma energia não renovável, como muito bem a senhora pontuou. Então, teve um estudo, um embasamento para a autorização de uma instalação como essa? Teve vários estudos, tem um calhamaço de papel, né, de documentação, mostrando todos os impactos negativos dessa usina. A gente conseguiu barrar na justiça, né, uma audiência que a própria empresa estava promovendo em Caçapava para tentar mostrar os benefícios. E essa moção foi no encontro justamente de alertar a Prefeitura de Caçapava, de solicitar da Prefeitura de Caçapava de que usasse todos os recursos possíveis para esse impedimento, já que a prefeita Pétula foi até suas redes sociais e se colocou contrária à instalação da usina de Caçapava, tardiamente, né? Depois de muitas vezes isso ter sido repercutido na mídia, finalmente a prefeita se manifestou contrariamente à instalação da usina. E uma das formas de barrar é não conceder a certidão de uso do solo. Isso seria um dos mecanismos de impedir a empresa se instalar em Caçapava. Então, a nossa moção é uma moção de apelo, pedindo que a prefeitura, né, de Caçapava não conceda essa certidão de uso de solo, porque dessa forma fica mais difícil ainda da empresa se instalar. E em que pé que está essa instalação da empresa? Eles ainda estão nessa fase burocrática de papelada, de documentação? Exatamente. Eles estão buscando estudos que comprovem aí o benefício da instalação, mas todos os ambientalistas, as autoridades contrárias já estão bem avançados. Tanto é que teve autoridades do IBAMA, né, que vieram até Caçapava e conseguiram, nesse dia da manifestação,
interromper a audiência que aconteceria, que ajudaria a avançar a instalação da usina termoelétrica. Então, autoridades importantes estão acompanhando e estão fazendo todo o possível para barrar essa instalação. Bom, então esperamos que a senhora traga mais notícias sobre a instalação dessa usina, já que ela afeta não só Caçapava, como Taubaté, mas também todo o Vale. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cartão Mesa Taubaté. No dia 16 de fevereiro, o prefeito Saldi publicou um decreto reajustando, de acordo com a inflação dos últimos 12 meses, o valor do cartão Mesa Taubaté. De que forma o seu mandato contribuiu para que esse reajuste fosse feito? O prefeito publicou esse reajuste tardiamente, né? Na virada do ano já era para ter iniciado o ano com o reajuste do cartão Mesa Taubaté, até porque isso está em lei. O prefeito não cumpriu a lei que baseia o cartão Mesa Taubaté, que é uma emenda que foi proposta e foi aprovada pela Comissão de Justiça, foi aprovada aqui por essa casa, mas foi proposta pela Comissão de Justiça. Eu sou autora da emenda, é uma emenda que garante o reajuste da inflação e também o acúmulo do crédito do cartão Mesa Taubaté. Então, se o usuário não usou o valor do cartão ao longo do mês, ele acumula para o próximo mês aquilo que sobrou. Isso foi proposto, isso está em lei e o prefeito não estava cumprindo. Então, na primeira sessão do ano, a gente já cobrou o cumprimento da lei e o prefeito tardiamente colocou aí o reajuste da inflação, né? O nosso mandato contribuiu, então, primeiro garantindo isso na lei, porque não estava previsto na lei, como a lei chegou na casa. Que é de 2023, né? A lei que regulamentou o cartão. Exatamente. E a gente contribuiu também alertando e cobrando o prefeito, mostrando que a gente estava de olho, que a gente faz o nosso papel de fiscalização, que a gente não ia deixar isso passar. Isso caberia até uma denúncia caso o prefeito não fizesse o que tá em lei, né? Mas ele fez o reajuste e a gente já recebeu demandas de munícipes aí preocupados que estão recebendo ligação dizendo que eles precisam utilizar o crédito do cartão Mesa Taubaté ao longo do mês, porque senão eles vão perder. Isso é uma notícia que eu estou dando em primeira mão aqui para vocês, vou falar disso em sessão legislativa também. Essa denúncia, essa demanda chegou para a gente na semana anterior à minha vinda aqui no programa e a gente está preocupado e vai fiscalizar essa questão também. E essa informação, ela foi trazida pela própria prefeitura ou pela empresa que administra o cartão? De que forma as pessoas ficaram sabendo dessa informação? As pessoas que me procuraram disseram que receberam uma ligação, mas infelizmente a população não soube informar de quem que era a ligação, né? Existe uma confusão, uma dificuldade mesmo de entender da onde está vindo, mas geralmente a população que precisa é uma população mais humilde também, que utiliza, né, o cartão Mesa Taubaté, então tem uma certa dificuldade de trazer a informação completa, mas receberam uma ligação, receberam mensagens, inclusive eu tenho essa mensagem, né, que foi mandada através do WhatsApp, dizendo que o crédito não é cumulativo e que precisava ser utilizado. Então, isso nos deu um alerta e a gente também vai começar a cobrar a partir dessa semana, investigar o que está acontecendo. Agora, não que o valor seja difícil de ser consumido ao longo do mês, mas isso garantiria que, às vezes, um saldo remanescente, porque nem sempre a compra dá um valor exato e utiliza todo aquele saldo, que ele pudesse ser utilizado no mês seguinte. E aí eu quero falar um pouquinho desse valor. Ele passou de 179 para 188, um reajuste de 4,62 aí, que foi o acumulado do IPCA. Esse valor é suficiente? Não é suficiente, né? Ele já está bem distante do que o prefeito tinha prometido em campanha. Inicialmente era para o cartão Mesa Taubaté começar no valor de 180 e agora a gente chegou em 180. Então, se desde o primeiro ano estivesse em 180, que era a promessa do prefeito Saldi, com o reajuste anual, né, com as porcentagens ao longo do ano, hoje a gente já estaria aí na casa de R$200 nesse cartão Mesa Taubaté, que é muito abaixo do que a população realmente mereceria, né? E a gente sabe o quanto é caro fazer uma compra no supermercado. Então, esse valor é realmente uma ajuda de custo que dá, assim, para o básico, né? E
a gente cobrou esse reajuste da inflação, porque mesmo que seja R$10 de diferença, né, que foi o que deu, R$10 dá para comprar uma pasta de dente a mais, uma caixinha de leite a mais, né, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que parece pouco, mas que faz toda a diferença na vida da população que faz o uso do cartão Mês Taubaté, que realmente precisa. Ainda que seja pouco, mas se não tiver o acumulado também vai ser muito grande, né? O que vai ficar para trás aí desse valor do cartão. Agora, um outro projeto de lei de sua autoria com relação à divulgação das autorizações para supressão de árvores na cidade. Esse projeto de lei foi votado em 2 votações aqui na casa, foi aprovado e em seguida encaminhado para o prefeito para que se tornasse lei. Em que pé está o andamento desse projeto de lei? O prefeito vetou o nosso projeto de lei. A gente não consegue entender a dificuldade da prefeitura, né? A insistência da prefeitura em não dar transparência nos processos que são realizados por lá. Nosso projeto de lei, ele traz transparência na supressão de árvores. E ele não foi feito por vozes da nossa cabeça. Foi a população que trouxe essa demanda pra gente. Várias pessoas de regiões diferentes daqui de Taubaté, de bairros diferentes, estavam preocupados, mandavam fotos para o nosso gabinete, né? Falando, olha só, aqui tinha um abacateiro que estava dando abacate e foi cortado. Olha só, aqui tinha uma árvore com flores maravilhosas, fazia uma sombra. Eu lembro daqui de vir aqui visitar minha avó e a gente ficar aqui embaixo dessa árvore cheia de flor. Então, memória também, né, junto ali, um lugar mais fresco para as pessoas ficarem ali conversando na frente das suas casas. E as pessoas trouxeram, e aí foi suprimindo, né, suprimindo uma árvore frutífera, suprimindo uma árvore que estava dando flores, que deixava a cidade bonita, que trazia essa memória afetiva para a população. E aí a gente recebeu inúmeras demandas, né, em relação a essa supressão de árvore. A gente fez essa proposta para a Câmara Municipal, nessa proposta de lei, para que a Prefeitura desse transparência nos laudos que permitem a supressão da árvore. Não dá a Prefeitura, para fazer uma supressão de árvore, ela precisa ter o laudo de um engenheiro ambiental. Então, esse profissional, ele vai até o lugar, né, solicitado ali, faz a vistoria, percebe se a árvore está com risco, né, para a população, risco de acidente, e aí ele dá o laudo que permite a supressão ou não da árvore. E a gente quer ter acesso a esses laudos, então. A gente quer que a Prefeitura disponibilize com 5 dias de antecedência esses laudos para depois suprimir, porque a gente entende que é uma coisa que demora para ser feita, né? Não dá para ser feita com um dia anterior. Então, 5 dias é mais do que o suficiente para a Prefeitura disponibilizar esse laudo que permite a supressão da árvore, né? Por conta de algum risco que esteja causando ou pela própria morte da árvore, né? E em casos de urgência, né, porque pode acontecer também uma emergência, a Prefeitura também pode disponibilizar o laudo com 2 dias depois da supressão da árvore, então em casos de emergência. E a Prefeitura vetou. Ela não quer que a gente dê transparência para a supressão de árvores e em breve, então, a gente vai votar o veto do prefeito na Câmara. Eu acredito que os meus colegas não vão ter problema nenhum em derrubar esse veto, né, que é um veto político, na verdade não é baseado em nenhuma inconstitucionalidade, é baseado simplesmente numa vontade política de não dar transparência para os processos da Prefeitura. E a presença de árvores na cidade é incontestável, que melhora a nossa qualidade de vida, melhora a qualidade do ar também, faz uma regulação climática, é incontestável. Todo mundo se sente melhor e bem quando a gente tem uma cidade com mais vegetação. E um estudo elaborado pela própria Prefeitura em 2019 apontou que Taubaté está com uma vegetação muito abaixo do esperado, cerca de 10%. Talvez esse número já esteja até menor hoje. Com certeza, deve estar sim. A gente tem recebido também demanda da população com as podas drásticas. Poda drástica é ilegal, é crime ambiental. Então, a gente recebe vídeos, fotos, é bem triste de ver a forma como está sendo feito. E a gente colocou um requerimento recentemente cobrando a Prefeitura em relação a essas podas drásticas
drásticas que também estão acontecendo. Perguntando quem são os funcionários que fazem essas podas. São só os funcionários da Eco-Taubaté ou são também os funcionários da prefeitura? Independente de quem seja esses funcionários, eu quero saber se está tendo capacitação. Tem uma norma para fazer poda na árvore, né? Quais são os motivos de que não está seguindo essa norma BNT para fazer essas podas, né? A gente sabe que uma poda drástica aumenta aí o tempo de que o funcionário ficaria sem retornar a esse lugar para fazer uma nova poda. Mas isso aí é um grande absurdo, além de ser ilegal, de ser crime. Então, a gente tem orientado todas as pessoas que têm nos procurado a fazer denúncia no GAEMA em relação a essas podas que estão acontecendo na cidade. A gente pede para fotografar e para fazer a denúncia. Enquanto isso, a gente vai fiscalizar por aqui também, porque Taubaté está indo na contramão de outras cidades, né? Enquanto a gente vê outras cidades fazendo o planejamento para trazer mais árvores, né? Para romper com essas ilhas de calor que estão acontecendo, a nossa cidade está na contramão e está depenando todas as árvores aí que ainda nos restam. Até porque os efeitos disso a gente sofre ao longo dos anos, é lá na frente que a gente vai sofrer essas consequências. E essa transparência dos laudos que autorizam ou não a supressão das árvores seria importante também para a população, porque assim nós também poderíamos ver se a prefeitura autorizou, se sim ou se não, e por quê? Porque acontece da população solicitar e ser negado ou ser autorizado. Então, nós poderíamos ter acesso a essa informação. Perfeito, a gente vai conseguir acessar pelo portal Transparência da Prefeitura os laudos ali que permitem a supressão de árvores. A gente sabe que existem outros interesses também na supressão, né? Às vezes é para abertura aí de um comércio, de uma vaga, então interesses que não necessariamente precisam andar lado a lado também com a manutenção do planejamento de uma cidade com mais árvores, uma cidade ambientalmente mais equilibrada. Então, não é qualquer interesse que deve vir à frente aí da manutenção das nossas árvores que nós já temos, que são poucas, né? Como você mesmo trouxe aí pra gente o dado de 10% abaixo, tá muito abaixo do que a gente precisa ter em Taubaté. Então, os interesses não podem sobressair, esses interesses pessoais, às vezes comerciais, também não podem sobressair aquilo que está em lei. Vereadora, nosso programa já está chegando ao fim. Quero agradecer mais uma vez a sua presença e a gente se encontra num próximo programa. Eu que agradeço. Até a próxima fiscalização. Esse foi o programa Fiscalização Pública, edição de fevereiro, com a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB. Eu agradeço a sua audiência e também a sua companhia. Até mais.